Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula na tela. Me chamo Kernia Urbano e hoje nós vamos trabalhar adição algébrica de números racionais. Então, se você tem alguma dificuldade de somar ou subtrair, tá? Números racionais, vem comigo agora. Então, gente, nós vamos iniciar nossa aula contextualizando um problema matemático envolvendo os números racionais, tá? Então, aqui um problema envolvendo a temperatura, né, de uma cidade, a variação de uma temperatura que é bastante usada, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e questões assim, né, problemas envolvendo temperaturas, variações de temperaturas também são bastante aplicadas naquelas provinhas externas que vocês fazem, tá? Então vamos aqui. Eduardo, amigo de Cláudia, está estudando em Oslo, capital da Noruega. Ontem eles conversaram pela internet e ela soube que a temperatura mínima da cidade de Oslo foi de menos 9,7 graus Celsius, tá? Então lá é um lugar muito frio, uma temperatura abaixo de zero, não é isso? E a temperatura máxima chegou a menos 2,5 graus Celsius, não é isso? E aí nós vamos saber de quanto foi que variou a temperatura de ontem em Oslo. Então vamos aqui para a lousa para a gente realizar esse cálculozinho. Então aqui, a temperatura máxima, nós temos menos 2,5 graus Celsius, né, de acordo com o probleminha lá de Oslo, menos 9,7 graus Celsius. Mas, tia, como é que eu vou fazer quando eu tenho dois sinais aqui juntos um do outro, tá? Então, nós vamos escrever esse número aqui, o oposto a ele, tá? Ele tá indicando que esse número aqui ele vai ser o simétrico. No caso, o oposto de menos 9,7 vai ser mais 9,7. Vou anotar aqui para vocês, tá? O menos 2,5 permanece, menos 2,5. O oposto a menos 9,7, mais 9,7. Ok? Mas, tia, agora eu tenho menos 2,5 mais 9,7. Como é que eu vou fazer isso? Lembra das aulas passadas, quando diz assim, que você tem menos e mais? Coloca o sinal do número maior e diminui, tá? Então, qual é o número maior aqui? O que é maior é você ter 9,70, né? 9,7 ou menos 2,5. Então, é maior eu ter 9,7. Então, o sinal dele é positivo. E outra coisa, qualquer número positivo, ele é maior que qualquer número negativo, certo? Então, o sinal do número maior, positivo, e vamos diminuir, tá? Vou fazer aqui uma continha, vou armar aqui a continha para vocês, de 9,7 menos 2,5, nós vamos encontrar a variação da temperatura. Então, eu tenho aqui, olha, 9,7, tá? Menos e mais, coloco o sinal do número maior e diminui, menos 2,5. Eu tenho 7 e tiro 5, sobra 2, ok? Vírgulazinha, desce. Eu tenho 9 e tiro 2, fica 7. Então, a variação da nossa temperatura aqui foi de 7,2 graus Celsius. Ok, gente? Continuando, tá? Nós vamos efetuar cálculos que vão envolver agora os números racionais, né? Nós temos cálculos envolvendo fração, número decimal, fração com número inteiro, números decimais envolvendo adição e subtração e soma de frações, ok? Eu coloquei uma dicasinha aqui para vocês para ajudar na hora de efetuar esses cálculos. Então, gente, anota essa dicasinha aí no caderno, porque eu acredito que vai ser muito bom para vocês. Aqui, olha, quando nas frações, aqui é relacionado às frações, tá? Os números fracionários. Quando a gente tem denominadores iguais, tá? Quando esses númerozinhos aqui são iguais nas frações,
o que é que nós vamos fazer? A gente realiza a soma ou subtração dos numeradores, né, dos números de cima, e repete o denominador, ok? Vamos já para a lousa e aí vocês vão ver lá comigo, ok? E quando na fração a gente tem denominadores diferentes, nós vamos realizar o MMC entre esses denominadores, o MMC que a gente também já aprendeu nas aulas passadas, tá? E aí a gente realiza a proporcionalidade entre as frações. No caso, nós vamos resolver essa última fração de 2/3 mais 5/6, nós vamos aplicar essa dica aqui, tá? Nós vamos aplicar esse cálculo aqui. E também vou ensinar uma dica para vocês bem legal, tá? Que aí vocês podem tá conferindo se essa fração com denominadores diferentes, se elas vão estar corretas, tá? A dica é essa. Quando a gente tem frações na soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer aqui, olha, no caso, a multiplicação de A vezes D, de B vezes C, aqui, somar esses produtos ou subtrair e dividir pela multiplicação dos denominadores. Então, nós vamos ver a realização desses cálculos agora. Então, aqui, pessoal, pegando o primeiro exemplo, né? A gente vai usar a primeira dica. Quando a gente tiver frações com denominadores iguais, a gente realiza a soma ou subtração e subtração dos numeradores e repete o denominador, ok? Vou fazer bem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui nós vamos somar os números de cima. 5 mais 3 menos 1. Repete o número de baixo, porque todos eles são iguais, tá? Então, 5 mais 3 dá 8. Eu tenho um 8 e tiro 1, sobra 7. Então, minha resposta aqui dessa fração, né? 7/6. Então, antes da gente resolver os cálculos dos números decimais, né, fração com número inteiro, nós vamos lá para a última fraçãozinha, tá? Que é onde a gente tem frações com denominadores diferentes, que nós vamos usar a dica 2, que tem na videoaula, tá? No slide da aula, para a gente ver aqui como é que vai fazer, tá? Então, aqui. Quando eu tenho frações com denominadores diferentes, nós vamos fazer de duas maneiras, ok? Uma, nós vamos usar o MMC, que o MMC, gente, é vida. Vocês vão usar até o 9º ano, ensino médio, na faculdade, onde vocês estiverem, vocês vão usar o MMC, tá? Então, aprende pelo MMC e aí vocês tiram a provazinha para ver se essa fração realmente está correta por aquela dicasinha que tem lá no slide, tá? Que eu vou resolver aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente aplica aqui na fração, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui nessa fração é encontrar o MMC entre 3 e 6. Lembrando que a gente vai fazer a divisão, né? A fatoração com números primos, tá, pessoal? Então, 3 e 6. O 6, ele é divisível por 2, tá? 6 dividido por 2, 3. O 3, como não posso dividir por 2, repito, ok? E 3 eu só posso dividir por 3, finalizou no 1. E aqui, olha, eu vou realizar a multiplicação. 2 vezes 3, 6. O que eu vou fazer com esse número 6? Vou escrever ele aqui embaixo, tá? Para a gente poder realizar o cálculozinho. Então, o que vai acontecer? Olha, esse 6, ele vai dividir, tá? Com o númerozinho de baixo, com o denominador, e o resultado dessa divisão eu vou multiplicar com o numerador, tá? Então, vamos aqui, olha. 6 dividido para 3 igual a 2, tá? 2 vezes 2, 4. Sinalzinho de mais, desce. 6 dividido por 6 igual a 1. 1 vezes 5, 5. Então, aqui,
Vou só tirar aqui para não confundir vocês. Então, aqui a gente realiza a soma. 4 mais 5, 9, dividido por 6. Esse é o resultado da nossa adição, né? Da adição da fração de 2/3 mais 5/6. Eu sei que tem muita gente não. Eu acredito que tem alguns alunos que possam fazer assim, né? 2 mais 5, 7, né? 3 mais 6, 9. Gente, não é assim, tá? Faz pelo MMC que essa é a maneira correta, ok? E aí nós vamos, vou mostrar para vocês a dicasinha para vocês depois tirarem a prova para ver se realmente essa adição ela tá correta. Então aqui, gente, usando a dica que eu mostrei para vocês, tá? Outra forma para a gente resolver uma fração onde temos denominadores com valores diferentes, é só a gente fazer a multiplicação, ó. Eu vou multiplicar 2 vezes 6, 2 vezes 6, mais, venham para cá, ó, cruzinha de novo, 3 vezes 5, dividido por 3 vezes 6. Então, aqui vocês podem usar para tirar a prova. Aqui a gente só realiza a multiplicação e a soma, tá? 2 vezes 6, 12, mais 3 vezes 5, 15, dividido por 3 vezes 6, 18. Ó, vou trazer bem aqui para baixo. 12 mais 15. Então, aqui eu vou ter 27 dividido por 18. Mas você não tinha dito que era 9/6 e aqui tem 27 por 18. Aqui, gente, a gente pode simplificar mais ainda essa fração, tá? Se eu for observar aqui, olha, 27 e 18, eles são múltiplos de 3, né? Então, a gente pode fazer essa divisão por 3. Eu posso dividir tanto 27 por 3 quanto 18 por 3. Lembrando que essa simplificação, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, ok? 27 dividido para 3, 9. E 18 dividido por 3, 6. Então, aqui é uma outra forma para vocês calcularem, né? Frações com denominadores diferentes, ok? Então, aqui, pessoal, dando continuidade, tá? A resolução dos nossos cálculos. Lembrando que a gente resolveu a primeira fração, né? Para a gente usar a dica número 1, né? Que são frações com denominadores iguais. E nós resolvemos a última fração, que são frações com denominadores diferentes. E aí a gente vai seguir a resolução dos cálculos envolvendo os números racionais aqui na sequência, tá? Então, aqui, olha, eu tenho a subtração, né, de menos 0,64 menos 0,28. Então, eu tenho aqui números decimais. Como é que eu vou fazer quando eu tenho dois números negativos? Menos e menos. Então, a gente vai aplicar, né, as regrazinhas de sinais, repete o sinal negativo e soma os números. Só isso, tá? Então, repete o sinal negativo, já vou repetir aqui na frente para eu não esquecer. E vou somar aqui, ó, 0,64 mais 0,28, certo? 8 mais 4 ou 4 mais 8, 12, coloco 2 e sobe 1. 1 mais 6, 7, 7 mais 2, 9. Vírgula, né, a vírgulazinha baixa, 0 mais 0, 0. Então, 0,64 mais 0,28 dá 0,92, tá? Lembrando que o sinal aqui vai ser negativo, eu vou ter menos 0,92 como resultado dessa subtração de decimais, ok? No caso aqui seria o terceiro exemplo, tá? Eu tenho uma fração de 375, né, por 100, menos um número inteiro, que é o número 4. Então, como é que nós podemos realizar essa operação? Você tem duas maneiras, tá?
Ou você pode fazer a divisão de 375 por 100, e aí você vai ter um número decimal e um inteiro, que eu acredito que é bem mais simples. Ou você pode transformar o número inteiro em fração, que para transformar em fração, basta só colocar um númerozinho 1 aqui abaixo, tá? E aí nós vamos ter que tirar o MMC, né? Mas de 100 em 1 MMC vai ser 100, e aí eu vou ter que realizar toda aquela operação que nós fizemos há pouco tempo. Então aqui eu vou mostrar para vocês fazendo a divisão, tá? 375 dividido por 100 é a mesma coisa que 3,75 menos 4. Ai, tia, mas eu acho que eu não vou conseguir organizar a continha para eu poder realizar essa subtração. É só vocês lembrarem, se a gente está falando de números decimais, lembra do dinheiro. Então aqui eu tenho R$3,75 e R$4. Como é que eu escrevo R$4? Só colocar vírgula 00. Esses dois zerozinhos aqui não vão influenciar em nada no meu cálculo, tá? Lembrando que o módulo maior é o 4, então ele vem aqui para cima, ó. Vai ficar 4 menos 3,75, certo? Então aqui, eu não posso tirar 5 de 0, não posso. Então eu vou ter que pedir emprestado o vizinho, não é isso? Só que o vizinho também é 0, ele não tem o que emprestar. E ele, como é muito camarada desse, ele vai pedir emprestado o vizinho dele, tá? Então aqui o 4 vai emprestar aqui, eu vou ficar com 10, o 4 vai ficar 3. E aí, ele aqui que já tem 10 unidades, vai emprestar uma unidade para esse camarada, que ele vai ficar com 10, e antes, quando ele emprestou, ele ficou com 9, ok? Agora sim, eu tenho 10 e tiro 5, sobra 5, certo? Eu tenho 9 e tiro 7, sobra 2. E eu tenho 3 e tiro 3, fico com 0. Então, o resultado de 3,75 menos 4 é igual a 0, né? Menos 0,25, ok? Então aqui, pessoal, a última adição e subtração, né, de números decimais, nós temos, aqui eu vou fazer assim, para ficar melhor para vocês, eu vou pegar 6,75 e somar com 9,45 e depois o resultado eu subtraio 0,47, fica mais fácil, tá? Então, olha, 6,75 mais 9,45. E aí, do resultado, a gente tira o 0,47. 5 mais 5, 10. Coloca o 0 e sobe 1, né? 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12. Coloco o 2 e sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. Então, aqui é 6,75 mais 9,45, 16,20. Não terminamos. Vamos diminuir menos 0,47, tá? Não posso tirar 7 de 0. Vou pegar emprestado aqui com o meu vizinho. Ele tinha 2, vai ficar com 1, né? E a unidadezinha veio para cá. Agora aqui, eu tenho 10 e tiro 7, sobra 3. Não posso tirar 4 de 1. Vou pegar novamente emprestado, tá? Eu tinha 6, vou ficar com 5 e venho bem para cá, ó. Agora eu vou ter 11. Eu tenho 11 e tiro 4, sobra 7, tá? Eu tenho 5, menos 0, 5. E o 1, como não tem com quem subtrair, ele baixa, ok? Então, o resultado de 6,75 mais 9,45 menos 0,47 vai ser
15,73, tá? Lembrando que é do todo, ok? Então, pessoal, após a resolução de todos os cálculos, vamos praticar, né, brincando. Então, aqui um jogo para vocês, né, praticarem operações com números inteiros e racionais. Vocês acessem esse link, vocês se divirtam, que eu garanto que vocês vão aprender bastante. E chegamos ao fim de mais uma aula. Foi muito bom estar com vocês, tá? Um beijo em todos, se cuidem e fiquem com Deus.